Estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está falando sobre formas importantes e inteligentes de sair do sedentarismo. Dicas ótimas, viu? É para anotar e executar. Aqui no estúdio já está conosco o fisioterapeuta com formação no método Busquet, pós-graduado em ortopedia e esportes pela Faculdade de Ciências Médicas, Dr. Vitor Alvarenga. Seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem? Tudo ótimo, você, Fernando. Ótimo, muito obrigado maravilha. Aqui pela oportunidade. Alegria nossa. Estamos tendo aqui a missão de colocar listas de oportunidades para as pessoas acabarem com os hábitos sedentários, né? Isso. Agora é sua vez. No primeiro bloco a gente já fez uma lista imensa, você acompanhou o primeiro bloco. Vamos começar falando do método Busquet, que é a sua especialização. O que o método Busquet pode auxiliar quando a pessoa está querendo mudar os hábitos e colocar mais movimento na vida de todo dia? Porque principalmente ele atua com os alongamentos, com a flexibilidade, que vai fazer seu corpo funcionar de uma forma melhor. Uma vez que o músculo é encurtado, as minhas articulações funcionam de uma forma pior. O músculo, existe uns graus de liberdade a serem respeitados. Ele tem que ser amplo. Então, quando você vê, por exemplo, um grande tenista como o Roger Federer, o Djokovic, o Michael Phelps, esses grandes atletas, eles têm esse diferencial, que é a amplitude de movimento. Então, a minha coluna, os meus movimentos no dia a dia vão funcionar, sim, pleno, né, evitando as dores futuras. Você vai ter uma postura melhor, porque você não vai ficar achatando o seu corpo. E o alongamento, ele também serve como uma forma da gente entender a vida com mais flexibilidade, literalmente com mais flexibilidade, com mais maleabilidade. A gente não dá muita importância para o alongamento na nossa vida de todo dia, até mesmo quando faz a prática esportiva, né? Com certeza. As pessoas deixaram por muitos anos o alongamento de lado, mas agora já estão entendendo um pouco mais o tão quanto é importante os benefícios que ele traz para a sua saúde no dia a dia. É impossível falar hoje de atividade física e performance sem falar de uma boa postura, de uma boa flexibilidade e de uma boa mobilidade das articulações. Isso tudo está integrado. Alguns esportes favorecem esse alongamento, algumas atividades. Por exemplo, o Pilates é um deles? Com certeza. O Pilates é uma atividade que vai muito para o lado do alongamento. Já, por exemplo, a corrida não. Mas as duas atividades podem se integrar, né? Porque eu vou ter esse lado prazeroso ali dos alongamentos que vai melhorar a minha mecânica, o meu movimento na corrida, evitando assim futuras lesões. Então, futuras lesões. A lesão é um grande problema, né, na vida do iniciante, do praticante já veterano, porque ela interrompe ali aquela sequência que muitas vezes estava indo bem. Agora, às vezes a lesão acontece por falta de informação, né, doutor? De começar um esporte sem a devida precaução, ou de começar um esporte que não é muito adequado. A gente falou no primeiro bloco sobre beach tênis. Queria falar sobre essa questão da instabilidade que a areia proporciona ali e até a agressão que pode acontecer num calcanhar, num tornozelo que esteja mais avariado ali. É um cuidado que a gente não tem, né? É muito importante, quando a gente quer mudar os hábitos de vida, entender um pouquinho daquele esporte, pelo menos, né? Não simplesmente pegar e falar, vou pegar numa raquete aqui e começar a bater na bolinha com a maior força possível, porque eu vou querer fazer essa força, né? Nós somos, de certa forma, competitivos, e entre amigos ainda existe essa questão, né, que se aflora um pouco mais. Então, entendendo um pouquinho do esporte, começando mais devagar, você já vai evitar, assim, esses desconfortos maiores e tudo, e até mesmo essas possíveis lesões. Igual você citou também a questão do terreno, não só no beach tennis, mas, por exemplo, numa trilha, quem corre em trilha, quem pratica mountain bike aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ou até mesmo no asfalto, a gente vê que o nosso asfalto é um pouco irregular e tem que ficar muito atento. Várias vezes a gente vê pessoas correndo no asfalto e tendo entorse de tornozelo de uma forma ali, né, simples assim, tornozelo torcer, fala, opa, mas como, né? Exatamente. Isso acontece. Tudo isso, é isso que as pessoas têm que ter em mente antes de decidir começar a fazer uma prática esportiva, depois de muito tempo parado. A gente viu que a pandemia foi realmente um grande divisor de águas nessa decisão de praticar esportes, né? O Brasil engordou, a população brasileira ficou 20% mais obesa, em decorrência da inatividade física também, né? Sim. São dados preocupantes, né? Que a gente tem que
Primeiro, ter uma boa saúde mental, né? Mais para uma saúde mental hoje em dia que as pessoas estão muito atarefadas, trabalhando mais, e a pandemia exigiu isso também das pessoas, ficando em casa, o corpo aí entrando naquele mood ali, naquele sedentarismo, né? A pessoa mais acomodada, comendo um pouco mais. Então foi um prato cheio, literalmente, para as pessoas ficarem inativas. Agora as coisas estão voltando um pouco mais normal. E a dica que a gente está trabalhando aqui é sobre um conhecimento dessa atividade esportiva, né? O que você vai fazer, qual é o risco que toda atividade esportiva pode ter um risco, né? Dependendo da idade, pode ser maior, né? A gente falou do beach tennis, o cuidado com esse piso irregular, e tem uma outra também que é muito polêmica. Tem muita gente que acha que é legal, mas tem muita gente que olha com receio, que é o CrossFit. Você estava parado há muito tempo, vou começar a rodar pneu de trator, vou ficar balançando corda de navio, vou pendurar na escada. Tá ok? Vamos nessa? Vamos lá? Amanhã estamos lá? Hoje, agora? A gente tem que ter um pequeno nível de aptidão, né, para o esporte, por exemplo. Acho legal, sim, as pessoas procurarem qualquer esporte. Isso tem que te fazer bem. Tá? Eu gosto de indicar aquela atividade, o que te faz o bem, o que é melhor, né? Vamos olhar para uma outra forma, de um outro lado, assim. Mas o CrossFit pode ser sim, uma atividade interessante, desde que os profissionais que estão acompanhando as pessoas ali expliquem para elas um passo a passo. Por quê? A intensidade do exercício, para todos os exercícios, que é o mais importante. Porque quando eu pego uma pessoa sedentária, que já tem uma frequência cardíaca mais elevada, e coloco ela numa atividade física mais intensa, ela vai chegar num esforço submáximo para máximo muito rápido. O que quer dizer isso? Que o nosso coração vai bater muito rápido, muito acelerado, e com poucos minutos ela vai se sentir cansada. Então o CrossFit tem essa peculiaridade, tem essa individualidade. Ele começa já de uma forma muito intensa, e a pessoa acha que está morrendo, e realmente está, e às vezes o profissional que está ali fala, não, é isso mesmo, vamos embora. Então esse é o cuidado que a gente tem. Se ele começa de forma leve e gradativa, vai poder sim ser benéfico, conforme a corrida, conforme o pilates. Eu não consigo alongar muito no primeiro dia, consigo? De jeito nenhum. Exatamente, com o CrossFit é a mesma coisa. Então é apenas esse cuidado que eu falo muito para as pessoas. Comece de uma forma que você vai ver uma crescente do seu corpo. Né, que você vai graduando a carga, que você vai se sentindo melhor com os alongamentos no dia. E aí você vai perceber que daqui a pouco você está fazendo os exercícios com uma carga mais elevada, mas sem o risco de machucar e sem o risco de nunca mais querer voltar para aquela atividade, que é o mais comum, igual você conversou com o doutor anteriormente. Porque fala, poxa, não deu certo, né? Enfim. Agora, a relação com o exercício na academia acaba sendo muito diferente que essa do CrossFit, né? Porque a academia, aquele aparelho, ele abraça ali o músculo, o trabalho dele é muito localizado, Exato. Então é muito mais assertivo, né? Para quando eu quero, exatamente, acertar aquele músculo específico, a musculação é um bom ponto. Mas quando eu falo de integração, de juntar todas as musculaturas, o treinamento funcional, por exemplo, o próprio CrossFit ou uma natação é excelente. Sim. Porque eu trabalho vários músculos ao mesmo tempo e o meu sistema cardiovascular está funcionando ali de uma forma que eu posso trabalhar de uma forma mais leve ou também alta intensidade. Agora, principalmente depois de uma certa idade, depois de alguns novembros, algumas primaveras, fica muito importante, do ponto de vista fisioterapêutico principalmente, falar sobre musculação como preservação do músculo, dos ossos e da prevenção de lesões também, e até mesmo numa questão de longevidade, né, doutor? Por mais chata que ela possa parecer, né? Porque tem também o fator hormonal, né? Que a gente sabe, com o passar do tempo, os hormônios vão dando uma alterada e às vezes caindo um pouquinho, e às vezes até mesmo é importante esse trabalho de reposição aí junto com o médico, com o especialista. Mas fazer esse trabalho de musculação para o idoso, o treinamento funcional, ele é importante sim para essa manutenção estrutural do corpo, evitando também futuras quedas. Porque a gente sabe que com o passar do tempo, ali com 70, 75 anos, há uma tendência às vezes de aumentar o desequilíbrio um pouquinho, e ter uma queda boba e ter uma fratura de quadril, por exemplo,
que vai levar o idoso a ficar acamado. E tudo é músculo, né? Quando a gente fala até em emagrecimento, o músculo mais forte, mais trabalhado, vai exigir mais do corpo, vai ter mais gasto calórico, ou seja, só faz bem trabalhar músculo, né? Atividade física, eu também sou praticante, né? Sou triatleta, inclusive, de longa distância, amo esporte, mas sempre com essas ressalvas que a gente falou aqui, tem que ter cuidado, mas é importante movimentar. A própria OMS recomenda que você faça atividade física regular aí 4, 5 vezes por semana, igual foi falado no bloco anterior aqui. 4 a 5 vezes por semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sobrou ainda a sexta, sábado e domingo, né? Mas também a gente precisa equilibrar isso aí. O ideal é fazer disso não uma obrigação, mas algo que seja prazeroso, né? Encontrar essa chave, né? Perfeito. Eu gosto muito de ir do menor para o maior. O que significa isso? Eu tenho 7 dias na semana. Eu te indico para você começar 2 vezes por semana. Então a gente enxerga isso, né, assim, de uma forma positiva, porque eu te tomo pouco tempo. A pessoa que é sedentária, para ela sair dessa inatividade já é complexa, mas ela começou. E eu falo, vamos 2 vezes por semana? Quais os dias? O que for melhor para ela. Segunda mas, por e exemplo, quarta. segunda e quarta, porque às vezes ela vem descansada do domingo, por exemplo, e às vezes ela já tem um compromisso outro, às vezes no fim de semana, uma quinta ou uma sexta. Então, segunda e quarta. E eu tenho para onde crescer, né? Eu falo, pô, você gostou, Fernando, de fazer as atividades? Tá gostando? A caminhada tá legal? Não, estou me sentindo muito bem. Então, vamos colocar mais uma vez? Vamos. E aí fica ótimo. Acho equivocado falar para as pessoas fazerem atividade todos os dias, sendo que elas são sedentárias. Até pelo ritmo do corpo que ela está ali. Tem que gostar, né? Ela tem que ser prazeroso, tem que ser legal, né? E exemplo, nós estamos falando aí de família, né? É muito importante, assim como os nutricionistas falam que não adianta forçar os filhos a comerem frutas, verduras e legumes se os pais não comem. Então, como é que você quer que os filhos sejam saudáveis? A gente está na luta também contra a obesidade infantil. Se os pais não praticam atividade física, isso começa desde cedo, né? Com certeza. Dentro de casa é muito importante a gente mostrar, né, para todos em geral, não só para os filhos, mas às vezes até para sua esposa, que está com um hábito alimentar um pouco diferente do seu. Seja um exemplo, né? Seja um exemplo. Você começa ali mostrando para ela que colocar uma fruta, um suco natural, por exemplo, né, uma proteína vai ser importante para o dia a dia dela, ela vai começar a ter uma reversão daquelas calorias que o corpo dela está armazenando. No caso, a gordura, né, armazenando a gordura, ela começa a ter uma reversão disso, queimando ao longo do tempo. Bom, a gente tem também aqui um quadro que é o Mitos e Verdades, e aí quando a gente fala de atividade física tem, né, uma variedade imensa para falar se é mito, se é verdade. Vamos lá? Vamos lá. Preparado? Então é agora. Vamos lá falar sobre mitos e verdades na atividade física. Dr. Vitor Alvarenga, fisioterapeuta, que é formado no método Busquet, pós-graduado em ortopedia e esportes pela Faculdade de Ciências Médicas, vai responder. São 10 questões, eu falo afirmando e você diz, não, isso é mito, ou yes, isso é verdade, tá bom? Primeira questão é essa, exercício físico melhora o humor, ajuda no bem-estar, é mito ou é verdade? É verdade pura. É verdade pura. É verdade pura. É verdade verdadeira, né? Verdade verdadeira. A questão 2 é essa, só treina pesado mesmo quem passa horas na academia. Mito ou é verdade? Isso é mito. Você pode passar horas na bicicleta. Pode passar horas no celular, dentro da academia, fazendo um post, né? Falando que tá pago. A gente vê muito isso. Hoje em dia, né? Hoje tem muita academia de Instagram, né? A academia do Instagram tá cheia. Mas quando você vai ver, a pessoa ficou 1 hora dentro da academia e não produziu nada, né? Tem um povo que conversa bem na academia, né, bicho? Tem, adoro conversalhada, né? Eu tenho reparado isso. Falo, gente, porque eu vou na academia, eu prefiro não conversar. Porque se conversar dispersa, né? Atrapalha a contagem dos exercícios. Mas eu vejo que tem muita gente que conversa. Não, nada contra conversar. Mas isso é importante. Até porque tem a relação de que quando você concentra com o exercício, inspira e expira melhor, pensa naquele músculo que você vai ativar, a contração, a exigência muscular é muito maior.
e muito mais eficaz. Sentido de presença, sentido de estar ali fazendo o que você tem que fazer naquele momento. A outra questão é essa: grávidas devem interromper a prática de exercícios físicos. Mito, verdade? Isso é mito. É claro que ela está acompanhada pelo médico e se não for uma gravidez de risco, ela pode sim fazer atividade física. Gravidez é saúde. Até os 9 meses? Até quando o médico dela fala, ó, está indo bem, vamos continuar com o seu fisioterapeuta, com o seu personal trainer, tá legal, se ainda não está tendo nenhuma contração, mas, né? Vai lá. Vai lá, vai fazendo. Continua. Geralmente aí até 15 dias antes, 15 dias tudo, antes. né? A outra questão, magreza não é sinal de saúde. Mito ou verdade? Verdade. Existem vários modelos do cenário internacional, inclusive, que a gente olha e fala, nossa, tá esbelta, tá linda, mas o percentual de gordura dela está a 30. Nossa. Isso acontece muito. Então é a falsa magra. Literalmente a falsa magra. Exato. Olha essa questão aqui do mitos ou verdades. Para os sedentários, o melhor é começar logo com uma caminhada. Mito ou verdade? Conforme eu citei anteriormente, a gente começando 2 vezes por semana, de uma forma mais leve, isso é uma verdade. Tem que começar devagar. Né? Não vou colocar a pessoa que é inativa, sedentária, colocar todos os dias e gelo o máximo possível. Mas esse devagar pode ser uma hidroginástica, pode ser até uma bicicleta de leve. Com certeza. O Pilates também. Pilates também é ótimo. O melhor esporte para os idosos é a hidroginástica. Mito ou verdade? Mito. O idoso ele não tem que ir somente para a água, não. A gente vê, por exemplo, um caso, né, de sucesso aí de ser humano, o Abílio Diniz, está com 84 anos, se não me engano, 83, e estava esquiando outro dia. Então, quer dizer... E até pouco tempo ele participava, seu colega de triatlo também. É, colega de triatlo e tudo, né? Um praticante de atividade física que sempre foi bem resiliente, persistente, performou muito, e continua, de certa forma, performando, mudou um pouquinho os direcionamentos esportivos que ele tinha, né? Porque o triatlon exige muito do corpo, né? Do sistema cardiovascular, mas você vê ele está praticando com os filhos dele aí esqui, anda a cavalo, enfim, é um ótimo exemplo para isso. Um ótimo exemplo. Pessoas com deficiências devem exercitar como todas as outras. Mito ou verdade? As pessoas com deficiência devem estar acompanhadas do seu médico ou fisioterapeuta para entender o que ela é capaz de fazer. Eu não posso pegar uma pessoa, às vezes, né, que é deficiente, por exemplo, e jogar um peso para cima, que às vezes ela não tem amplitude para fazer o exercício, mas ela não é incapaz. Às vezes tem pessoas com alguma deficiência que vai fazer tão bem quanto eu. Ou melhor. Ou né? melhor, exatamente. E cada um tem o seu próprio universo, suas próprias possibilidades e limitações, e vice-versa, né? A gente vê na própria Olimpíada, né? Você tem as Paralimpíadas. Isso é muito legal, porque os atletas têm as suas limitações, mas conseguem performar melhor que eu. Então, essa deficiência não é sinônimo de, não, você tem que ficar aí quietinho, não, pelo contrário. Só emagrece quem sua muito na academia. É mito ou verdade? Isso é mito, porque, na verdade, emagrecer, eu preciso também de um acompanhamento nutricional. Às vezes, só a atividade física ela não vai ser responsável por eu perder peso. Mas, se eu já mudo os hábitos da alimentação, aí sim eu já vou ter essa perda de peso mais instantânea do que propriamente com o trabalho de musculação, por exemplo. E tem artigos que mostram que quando eu coloco a nutrição, o trabalho aeróbico e a musculação, quando eu coloquei os 3 em conjunto, a gordura corporal caiu mais rápido do que simplesmente pegar essas 3 e isolar. Então isso é muito legal, uma dica muito boa para as pessoas. Muito bom, porque... E outra questão também, às vezes, alguns exercícios podem dar mais fome, a natação, por exemplo. Então, sem uma orientação, pode acontecer uma desregulagem aí, né, no plano alimentar, né? E o combustível nosso, qual é? É a alimentação. Eu preciso de ter carboidrato, fonte energético, para exercer aquela função e até mesmo para colocar a intensidade. As pessoas acham que ficar sem comer por longa duração vai fazer eu perder peso. E ao contrário, se eu fico muito tempo sem comer, não tenho um bom hábito alimentar, eu vou armazenar a gordura.
E também tem aquela velha desculpinha, né? Pô, hoje já corri 10 quilômetros, então hoje, já que, né, eu mereço, né? E aí descontrola também, né? Essa pessoa que fez os 10 quilômetros, ela foi bem, mas ela não pode chutar o balde, né? Ela não pode levar a alimentação dela para o espaço e ficar horas sem comer porcaria. Conquistou tanto, né? Porque 10 quilômetros é uma conquista, né? E, enfim. A outra questão é, ao voltar a praticar esportes, ao voltar à atividade física, é preciso tomar muito cuidado com as articulações. Mito ou verdade? É verdade. Isso é importante ressaltar mesmo, porque principalmente quando eu estou sedentário, meu corpo nunca foi colocado em prova, em teste, então tem que ir devagar. E aquelas pessoas que já estão ali, né, 6 meses, a 1 ano praticando, e querem evoluir para uma performance, por exemplo, igual você citou, querem ter uma performance mais avançada, colocar mais intensidade, aí sim eu tenho que ficar atento com isso. Né? Por exemplo, uma pessoa que corre e que corre 5 km, passa a correr a 10, ela dobrou o volume dela de corrida. Né? Ela dobrou, não é pouco. Parece pouco, de 5 para 10, mas é muito. E quando eu faço isso 3 vezes por semana, eu aumentei mais 15 quilômetros. Então, daí a importância do acompanhamento, entender do seu corpo. Às vezes você vai estar cansado ali, você fala, opa, vou respeitar, dormir um pouco mais, dormir melhor. Tem gente que entende muito disso e a gente precisa perceber que é o que você está dizendo, né? Existe toda uma engenharia de controle, né, dessa máquina que é o nosso corpo, né? O nosso corpo, a fisioterapia e a engenharia andam lado a lado, né? Conforme eu citei no começo do programa, a amplitude de movimento, quando eu abro bem o meu braço, isso é física pura, né? Porque eu pego a raquete aqui, por exemplo, para bater na bolinha, quanto mais amplo eu sou, mais essa engenharia do meu corpo vai funcionar de uma forma melhor, menos gasto energético eu vou ter, mais eficiência mecânica eu vou ter. Você guarda combustível para gastar quando precisar, né? Você pega, por exemplo, um grande tenista, o Roger Federer, você vê ele jogando, eles falam que ele é o bailarino do tênis, né? Porque tem muita amplitude, tem visão, tem muita coordenação, então ele tem um gasto energético menor do que os outros atletas. E ele vai, não que ele não use, né? Em algum momento ele vai ser fatal, né? Ele usa muito, mas ele sabe guardar também. Sim. Isso aí faz parte de um atleta de alto rendimento, ele tem essa capacidade maior que a nossa. Exatamente. Bom, e a última questão do mitos e verdades de hoje, quanto mais constância nos exercícios físicos, melhor. Mito ou verdade? Verdade, perfeita colocação. A constância é muito importante para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso sistema cardiovascular, para a nossa coluna, para o nosso eixo como um todo, para os músculos. Nosso corpo vai funcionar de uma forma melhor. Tem que ter constância sim, é importante você regar, ter uma dieta adequada, dormir melhor, 10 horas de sono por dia. Eles falam que quem pratica atividade física hoje, quer rendimento, no mínimo 10 horas de sono. Não 10 horas? É. Muita coisa. As pessoas hoje dormem 6, 7 horas. É muito pouco. Principalmente falando de esporte. Eu preciso descansar. O Nuno Cobra, né, que é um grande preparador físico, que trabalhou com a Ayrton Senna, por exemplo. Professor Nuno Cobra, fantástico. Exatamente. Ele já deixava a Ayrton Senna acordar de forma natural e tudo, para que ele pudesse performar no automobilismo. Isso é bem legal, isso lá atrás. Então a ciência evoluiu muito. Você vê os grandes atletas hoje dormem também após o almoço, né? Aquele power nap ali, aquele descanso ali de 30, 1 hora. É muito importante, você recupera e consegue ter performance. E acostuma a dormir, né? Porque eu imagino que esses atletas não têm insônia, né? Porque se tiver, não vai conseguir dormir 10 horas. Quem que não gosta de dormir? Né? Tá mentindo, dormir é muito bom, porque você recupera, né? Você desachata o seu corpo, você cresce, você deixa o seu corpo leve, soft. Então você imagina, dormindo bem, o tanto que isso não é bom e importante para a sua recuperação hormonal e para fazer esporte. Olha, essa foi uma dica de ouro aqui, a gente valorizar o sono, mas o sono assim como exercício também. Não o sono como algo que, você vai ter que cumprir essa tabela aí, vai para a cama e fica ali adiando, né? Como a gente falou até no início do programa, fica adiando isso, é um privilégio, é um spa requintadíssimo que está à sua disposição e a gente tem que ter também a chamada higiene do sono para preservar, né? Algo tão importante que é o sono, né? O sono talvez é a coisa mais importante da sua vida.
É porque às vezes você não parou para perceber isso, né? Ter uma cama boa, que também está dentro de tudo que nós falamos, e ter boas horas de sono é fundamental para você produzir no outro dia. Exatamente. Muitas das vezes você está querendo sair do sedentarismo, mas não está dormindo bem. Então, como é que você vai começar, né? Como você vai dar esse start se você está dormindo mal? Então, o primeiro ponto para as pessoas, a maior dica que a gente pode dar é essa, né? Fique atento às horas de sono sua, alimente um pouco melhor e aí comece a fazer a atividade física. Muito bem. Bom, a gente fica por aqui então. Dr. Vitor Alvarenga, fisioterapeuta, deu dicas ótimas sobre a atividade física, sobre como começar, manter, continuar e seguir adiante. Valeu, doutor. Muito obrigado, boa sorte. Muito obrigado, espero que tenha sido legal para todos aí. Boa sorte nas provas aí. Eu não preciso Obrigado. nem ser tão atleta quanto ele, que é triatleta. Nada. Quantos quilômetros? Isso depende muito das provas, né? Mas as provas mais longas que eu já fiz tem uma duração aí de 13 horas, por exemplo. 13 horas de prova entre corrida, natação e bicicleta. Não precisa fazer tanto, ou muito menos, você pode se considerar um atleta. E é muito bacana, só antes de terminar, a São Silvestre, por exemplo, né? Que é um ponto de partida para muitos corredores, assim, né? Eu corri já 6 vezes a São Silvestre, na minha categoria, eu cheguei em primeiro lugar todas as vezes. Porque na minha categoria só tinha eu, mancando, torcendo ali. A São Silvestre tem 20 mil categorias. Então, é uma grande forma de você começar a se auto-incentivar, né, doutor? Com certeza, é uma prova fenomenal, né? Fantástico. É no último dia do ano, se não me engano, e reúne o Brasil todo. É maravilhoso. É verdade. Fica o convite aí para a gente participar aqui com a equipe do canal Viver Brasil. E vamos lá também. Vamos lá, tô dentro. Beleza, gente? Um grande abraço, ficamos por aqui, o Saúde e Bem-Estar, pedindo aí o seu comentário também nas nossas redes sociais, ou então também pelo YouTube, acompanhando toda a nossa programação. Até o próximo programa.